7 horas. Vamos lá? Isso. Fala, galera. Você também, né? Você também é outro. Ah, então vamos lá. Fica aí reclamando. Fala, galera, que se liga aí no nosso canal Manga com Leite, mais um podcast aqui. Estamos aqui segunda-feira ao vivo, diretamente do canal Tume TV Web, trazendo para você mais um podcast especial. Hoje vamos falar do Corinthians, né? Falar de futebol, falar do Campeonato Brasileiro, mas estamos aqui já recebendo o Fernando, falar do projeto que eles têm, que é o Resenha Corintiana, falar de futebol, com o Vanderlei também, né, Vanderlei? Opa, com certeza, tô aqui. Boa noite aí, pessoal aí do Manga com Leite aí. É isso aí. Aí no pod aqui. Já dá uma boa noite, Fernando. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal aí que tá ao vivo com a gente acompanhando. Vamos pra cima. É isso aí. Antes da gente começar aqui o bate-papo, quero já falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores que têm nos ajudado aí, né? Dar o contato deles aqui, para você que queira conhecer também, tá? Tá ajudando a gente? Dá uma força lá também, galera. É o Ronder Acabamentos, tá? Revestimentos, cuba personalizada, blocos para jardim vertical. Entra lá no Instagram, @ronder.acabamentos. Telefone 13 996 295 079. Frost Clima, ar-condicionado. Se você está precisando aí, ó, instalar um ar-condicionado, fazer uma manutenção, limpeza, qualquer coisa, fala com a Frost Clima lá. Instagram deles é @FrostClima. Telefone 11 991 843 925. Zen, montagem de móveis. Se você precisa montar seu móvel aqui da região oeste, fala com o Zen, montador top, tá? Telefone dele é o 11 980 872 193. @Zen Montagem de Móveis. E se você quer aprender a montar móveis, entrar numa nova profissão, procura a gente aqui. Nosso curso de montagem de móveis tá todo vapor aí, ó. Só entrar lá no @montagem em curso, falar com a gente para fazer o curso. Além da Milena Consultoria, imposto de renda, INSS, contabilidade, fala com a Milena Contadora lá, tá? @mi_Ramos Contabilidade. Ramos com 2A. Beleza, galera? Prestigia eles lá, porque eles têm nos ajudado aqui. Né, Fernando? É isso aí. Tem que É isso aí. prestigiar o nosso patrocinador, né? Lógico. Vanderlei. Bom, galera, você que tá ligado aí já pode mandar sua pergunta, pode mandar quiser mandar sua zoação, quiser mandar sua curiosidade, pra gente falar com esse ilustre super corintiano aqui, fanático, né? Tá valendo tudo. A gente tá no estádio aí sempre, a gente sofre junto. É isso aí, corintiano fanático, vai falar muito do Corinthians, vai falar do trabalho dele. E eu já vou perguntar, então, o Vanderlei pode perguntar o que você quiser também. Com certeza. Mas eu vou perguntar um pouco do trabalho que você faz lá. O Kelvin não pôde vir hoje, né? Isso aí. Mas o trabalho que vocês fazem lá de comunicação, que você estava explicando que era os 45, e hoje é mais com resenha corintiana. Como é que é esse trabalho aí? É isso aí. Começou um canal entre amigos, o Kelvin idealizou junto com um outro amigo nosso aí, já tem alguns anos, chamava 45 do Segundo. Ele é um canal que está offline, mas a gente ainda coloca lá de vez em quando uma postagenzinha. Depois disso, por conta do trabalho, vocês têm aqui o canal de vocês sabem como é difícil manter um canal, a gente tem que manter a nossa profissão, tem que trabalhar, a gente não vive disso ainda, então é muito difícil manter. O Kelvin começou a tocar esse resenha corintiana aí, né? Que é o canal dele hoje, né? Kelvin _ Quaresma, depois podem procurar ele aí no Instagram. E é para falar só do Corinthians, basicamente é um pós-rodada, né? Ultimamente ele só fala com desenho de palhacinho chorando no rosto, porque não está sobrando muita coisa para falar de bom do Corinthians. Infelizmente. Aí lá no canal, então, é um canal de mais de informação, que ele funciona como uma informação, como uma zoação, como uma crítica. É um canal mais de zoação e crítica, né? Não tem muita informação nova, porque a informação chega primeiro por quem faz a cobertura, né? Para os grandes jornalistas, a grande mídia primeiro, a gente até repassa alguma coisa. Vocês comentam. Isso, mas é mais um canal de desenvoltura aí. Legal. Então, a galera que quiser acompanhar depois, tá lá como resenha? Tá como resenha corintiana.
Resenha Corintiana. Resenha Corintiana. Legal, depois terminar o podcast, tá, galera? Vai lá conhecer. Fica com a gente aí até o fim, depois procura lá o Kelvin _ Quaresma. Isso aí. Ô, Fernando, e você é um grande corintiano, não sei por que você virou corintiano, então você vai explicar agora. De onde nasceu esse amor por Corinthians aí? Como começou? Cara, todo corintiano, ele diz que ele não vira corintiano, ele nasce corintiano. E eu Nasce tenho certeza, corintiano. eu tenho certeza disso. Uma vez meu pai chegou com... Meu pai era palmeirense, né? Saudoso Chicão. Seu pai era palmeirense? Meu pai era palmeirense. Não sabia. E uma vez, eu não sei porquê, ele comprou um uniforme do Corinthians para minha irmã Priscila. E ele chegou com os 2 uniformes em casa, um do Corinthians e um do Palmeiras. A gente era 5 anos de idade ali, 5, 6 anos. Eu falei, eu não quero do Palmeiras, eu quero do Corinthians. Ele ficou triste, o do Corinthians era de menina, era menor, nem servia em mim, mas já ali ele entendeu, respeitou que a gente nasce corintiano, não é coisa de pai para filho, porque ele era palmeirense, e dali em diante, irmão, acabou o Corinthians, o Neto arrebentando lá em 1990, que foi mais ou menos essa época aí, tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, e aí a partir dali, mano, Corinthians na cabeça até hoje. É porque, né, pelo menos é comum, todo pai já quer que o filho Já quer que o filho também saia, né? seja o mesmo time dele, né? Exatamente. Meu pai jogou bola, meu pai ia na academia do Palmeiras, mas não teve jeito. E você nunca pensou em trocar de time? Pô, Nunca pensei. desde pequenininho. Assisti a final da Libertadores de 99 junto com meu pai e Palmeiras levou, eliminou o Corinthians na semifinal, lá nas quartas de final, e não teve jeito, cara. Nem ali eu balancei. Legal, mano. É isso aí. E hoje, como é que você vê a situação do seu time aí? Cara, hoje é difícil, né? O que a gente vê é o seguinte, todo mundo, eu acho que todo mundo que você vai conversar de futebol entende um pouco, né? Sobre futebol, sobre jogadores, tem a questão do fanatismo, todo fanatismo em qualquer área eu acho que é complicado, mas no futebol a gente olhando para o Corinthians hoje, a gente vê o quanto uma má administração pode destruir uma entidade, né? O Corinthians, ele tá brigando para não cair aí, já tem uns 2 anos, esse ano mais do que o ano passado, eu acho que esse ano assim, a gente vai brigar até a última rodada, pode ser que a gente não escape. E o Corinthians, ele consegue faturar igual o Palmeiras, igual o Flamengo, mais do que Palmeiras e Flamengo. Ano passado o Corinthians faturou mais de 1 bilhão. Então como é que uma entidade que fatura R$1 bilhão por ano pode estar numa situação dessa? Se não por incompetência dos seus dirigentes. Você acha que a culpa é dos dirigentes? 100%. 100%? Se for 99%, mas isso transmite para dentro do campo, né? Claro. Porque a gente pega um bando de jogadores que não tem um comprometimento. A gente sabe que regra é para ser cumprida, né? Hoje salário de jogador, tanto no Brasil, no exterior nem se fala, mas aqui no Brasil, da América do Sul é o mais alto, né? Os jogadores vêm da Argentina, vêm do Uruguai para o Brasil porque paga mais. E aí um jogador tenta romper, igual o Mosquito tentou romper porque o FGTS está atrasado. Pô, a gente entende, é regra, tem que pagar, é lei, mas o cara não precisa disso. Se o cara tiver um pouco de comprometimento com o time, ele consegue resolver de outra forma. Olha o que o Matias Rojas fez com o Corinthians. Chegou, não jogou nada e está cobrando, já ganhou na justiça, na FIFA, R$40 milhões. O cara que nem jogou no Corinthians. Então, claro, é incompetência dos dirigentes, porque faz um contrato desse com o cara. Se o cara não jogar, ele vai ganhar, vai continuar milionário. Olha o que aconteceu com o Luan. 4, 5 anos, 800 pau de salário sem fazer nada pelo time. Então, assim, o dirigente tem que responder também, mas o jogador tem que ter comprometimento. A profissão de jogador de futebol, a gente enxerga como não sendo uma profissão comum. Não é um cara que acorda cedo, pega o trem, metrô lotado e leva horas para chegar no trabalho, chega tarde em casa cansado. É totalmente diferente, né? Agora, igual o Pedro Henrique, que se envolveu num acidente aí, estava dirigindo, parece que estava alcoolizado. O jogador cobra do clube direito de imagem. Se o clube não pagar o direito de imagem, o cara pode rescindir contrato. Isso, para mim, afeta a imagem do clube. Claro. Sai o nome do jogador lá na televisão, no jornal, jogador do Corinthians. Sai jogador do Corinthians, né? Entendeu? Então, o cara tem que ser punido com salário. Aí, a diretoria tem que dar um jeito. Você não acha que, atualmente, os jogadores, principalmente aí do Corinthians, eles não jogam mais com amor à camisa? Porque, antigamente, né, se fosse na década de 80... tempo que tinha o Sócrates, o Casagrande, e assim, o Casagrande também aprontava bastante, só que a diferença desse pessoal da antiga para esse pessoal de agora é que os caras tinham amor à camisa, ao time, entendeu? Eu acho que os caras jogavam até com salário atrasado de 1, 2, 3 meses, os caras jogavam, mas os caras não deixavam o time na mão.
Então eu acho assim, você não acha que, tipo, tá faltando amor à camisa? Você não acha que, tipo assim, o Corinthians tá colocando qualquer jogador ali pra estar jogando, tá entendendo ali? E os caras não se dedicam, os caras ganham bem e não se dedicam. E aqui pra mim eu te faço essa pergunta, você que é corintiano, você acha que atualmente, né, a pior fase que o Corinthians vem enfrentando, porque ele já caiu aí no passado, mas eu acho que nem quando ele caiu tava tão zoado a situação em todos os sentidos como tá agora, não é verdade? Você acha que agora tá mais? Tá Eu pior, acho que né? agora, assim, eu pergunto pra ele aí. Ah, tá, Eu acho que tá pior, eu acho que você tá coberto de razão. Não é sendo saudosista, porque eu acho que o futebol, ele... Alguns podem achar que melhorou, outros que piorou, mas a gente tem que concordar que evoluiu. E mudou, né? Mudou. Hoje em dia o futebol ele é mais força física, mais Sim, velocidade, sim. né? E antigamente era mais habilidade. Mas eu não tenho dúvida do quanto os jogadores são descomprometidos. Eu não tenho dúvida disso. Antigamente era muito mais amor à camisa, e não só no Corinthians. A gente viu a seleção sendo eliminada agora aí. E engraçado que eu recebi um vídeo aí de zoeira, agora há pouco, antes de vir para o podcast, do Adenete lá fazendo uma piada com isso. Ele saindo do campo, o jornalista indo entrevistar ele, e a eliminação. Ele com a camisa do Brasil. E ele transmitiu esse descompromisso. Ah, Brasil? Ah, aquele de amarelo? Né? Então, pô, o jogador não está nem aí. Ah, não, para mim foi até bom ser eliminado porque eu vou curtir férias. Eu vou ter mais tempo para curtir férias. Agora eu volto para o meu clube lá, estou lá na Europa. Lá, inclusive, faz 8 anos que eu não venho no Brasil. Mas é realmente essa impressão que passou para a gente. É essa a impressão. E é a impressão que a gente tem, falando do Corinthians em específico, é a impressão que a gente tem. Porque... Apesar que, assim, eu acho que um pouquinho mais de comprometimento eles têm no clube do que na seleção. Todo jogador. Isso também não tenho dúvida. Mas eu acho que mudou muito. Se fosse antigamente, meu, os caras até chorariam, tá ligado? Você via que era um choro verdadeiro. Hoje os caras tanto fez como tanto faz. Exatamente. Se deu pra ganhar, beleza. Se não deu também, beleza. E é isso aí. O que ele falou. O Muricy... Sai de férias e... Muricy Ramalho, né? Do São Paulo, aí todo mundo conhece. Ele falou uma coisa muito importante, que hoje em dia ele seria cancelado. Isso já faz anos que ele falou, né? Hoje em dia, se ele falasse, ele seria cancelado. Que o jogador não pode ter mimimi. Passar a mão na cabeça. Ah, não, é ser humano. É ser humano, claro que é. Sofre igual a gente. As doenças do século XXI, né? Depressão, ansiedade, Sim. Eles também têm. Mas o que o Muricy falava é o seguinte, daí o jogador não cola com isso. O jogador tem que ir lá e fazer a diferença, justamente pela questão de ser uma profissão completamente diferente, uma profissão altamente remunerada, né, que coloca o cara na mídia, e ele não tem nem tempo para isso. O cara não pode ficar se escondendo atrás de, não, eu estou cansado de ser cobrado, eu estou cansado de ser ameaçado, eu estou cansado disso, estou cansado daquilo. Eu tento entender esse lado do ser humano, muito. Mas quando um jogador vem e começa a usar esse tipo de desculpa, de desgaste, isso para mim não cola, cara. Igual a saída do Cássio, desgaste. Pô, pelo amor de Deus, falhou 2, 3 vezes, a torcida cai matando. Então o torcedor também tem que entender esse lado. Não é só dar porrada. Você falou do Cássio. O Cássio ele tá desgastado, mas eu acho que tinha mais coisa ali que a gente não sabe também. Eu também acho. É a desculpa porque que eu falo. Porque não é possível, cara. É a desculpa que eu falo. O cara fala que tá desgastado, que foi eu acho que ele não estava Willian. recebendo. Alguma bem, coisa ele estava sem receber. Mas é o que ele falou do amor à camisa, né? O cara que está há 12 anos no clube, ganhou o que ele ganhou, é o maior ídolo do clube, o maior goleiro da história do Corinthians. Pô, não está recebendo? Vai lá e conversa. Eu sei que... Mas será que ele não conversou muito tempo? Nessa gestão aconteceu isso. O Corinthians negociar e depois tentar negociar de novo, né? Parcelar o parcelamento. É complicado pra caramba. Né? Eu imagino, né? Assim, a gente tem nossas contas e a gente tem nosso salário ali, os nossos proventos. Então a gente se baseia naquilo. O jogador também. O cara ganha 1 milhão, ele pode gastar 800 mil, 1 milhão por mês também, que é o que ele ganha, não importa. É direito dele, é salário dele. Mas é um cara que ele não se preocupa com o dinheiro da conta de luz igual a gente, né? É claro. Então dá para o cara dar uma segurada se ele quiser, dá. Partindo disso, sendo um pouco saudosista, nisso aí que o Vanderlei falou, do cara ter amor à camisa. Jogar por amor. Antigamente o jogador de futebol, ele queria ser jogador de futebol, não era para ser famoso ou rico, ele queria ser jogador de futebol porque ele amava fazer aquilo. Eu não vejo mais a molecada. A molecada hoje em dia pensa em jogar futebol e já ir para a Europa. O cara comemora quando ele joga uma Copa São Paulo e é vendido por um time do exterior, pode ser da 2ª divisão, que vai pagar em euro também, vai ser rico do mesmo jeito. Olha o Coronado, quem conhecia o Coronado aqui no Brasil? Ninguém conhecia. O cara fez carreira, começou na Inglaterra e fez carreira por lá. Depois, agora que a gente veio ver, tal, tem uma certa qualidade e tudo, mas já veio ganhando 2 milhões de reais. 1 milhão e tanto de salário e o resto de luvas aí diluída que
O Então, total de vencimentos dele dá mais de 2 milhões por mês. Então, tem umas coisas que... Eu não sou corintiano, sou palmeirense, mas assim, estamos analisando aí, diferente de time ali, eu quero falar pra você. Uma coisa que eu não consigo entender também aí no Corinthians, porque assim, o Palmeiras vem revelando grandes jogadores, como o Hendrick, como o menino lá que fez o gol lá, o Estevão. E assim, dos tempos pra cá, cara, você não vê mais o Corinthians revelando jogadores, cara. Então, quer dizer, não é só ali no profissional, não. Então, deve estar tendo vários problemas até ali na base ali, que os caras não têm um trabalho para revelar jogador, né? Porque, assim, eu acho que o jogador revelado aí numa hora dessa, um bom jogador aí, ele anima os demais, tá entendendo? Porque ele vai lá ganhando menos, ele tá querendo crescer, e os caras vão ver, pô, o moleque tá jogando e nós não tá jogando, pô, tá ficando feio. Mas você não vê aí no Corinthians nenhuma revelação. Não tem. E eu te falo exatamente o que acontece. Na verdade, não exatamente o que acontece, porque é uma impressão minha, tá? Não tenho informação de dentro do Corinthians nem nada. É o que a gente tem a percepção de fora. Percepção. Desde lá de 2008, quando o Corinthians jogou a Série B e o Andrés e a turma do Andrés assumiu, e aí teve as conquistas, teve mérito, teve tudo, mas os empresários começaram a tomar conta do Corinthians. Né? E parece que virou um grande esquema da diretoria, que ficou lá 10 anos, com os empresários, 14 anos, com os empresários. E é por isso que não revela mais, porque justamente por isso, o moleque se destaca um pouco na copinha, já é vendido. Se destaca um pouco, já é vendido. O empresário quer ganhar dinheiro, é claro. Se o cara sobe, igual aconteceu com o Hendrick, com o Estevão, ele pode ser vendido por um valor muito superior. Só que eles não querem mais correr esse risco, como aconteceu já no passado com o Dentinho, com o Lulinha. Lulinha foi uma revelação lá da base do Corinthians, o maior artilheiro da história da base do Corinthians, e não vingou. O Dentinho, né? Então os caras não querem mais correr esse risco, porque vende bem a molecada da base. E não só vende, porque não é só o valor da venda. O empresário ganha no salário. Tá no contrato lá, o cara ganha no salário. O jogador, sei lá, 30%, 20%, 10% da parte do salário, das luvas, vai para o empresário. Então a percepção que eu tenho é essa, que o empresariado ali tomou conta e ficou mais forte isso na entrada do Augusto Melo, porque o Corinthians deve empresário há 10 anos. Carlos Leite e tal, deve para os empresários. E sempre paga, do jeito que dá, vai fazendo acordo, porque os caras sempre estão lá, sempre tem jogador, sempre tem um bom relacionamento. Depois que o Augusto Melo assumiu, esse relacionamento parece que foi quebrado. E tudo que é empresário de jogador começou a entrar na justiça para receber de uma vez aquilo que tinha para receber. A gente entende também a questão política, de relacionamento. Pô, me relaciono bem com você, eu não vou te cobrar agora. Com você eu não tenho esse relacionamento tão bom, eu vou cobrar. Mas parece que assim, parece não, é certeza que o Corinthians é sempre segundo plano. Primeiro plano é eu quero meu dinheiro, o jogador quer o dinheiro, o empresário quer o dinheiro. Aí esse puta esquema da vai de bet aí que ainda é muito obscuro, a gente ainda está aguardando se desenrolar. Pô, laranja no meio, 700 pau de depósito em conta que não existe, uma coisa muito obscura. Então você vê que todo mundo está querendo mamar ali. Eu não sei até que ponto o Augusto Melo vai sobreviver, se ele tem alguma carta na manga ou não. Eu acho que não. No começo, para sair um pouco da renovação e transparência, a gente queria que o Augusto ganhasse ali, a chapa do Augusto levasse. Você torcia para ele ganhar? Eu torcia para ele ganhar para sair um pouco da galera que tinha, mas era o Augusto Melo e o André Negão. Então você imagina, era o ruim e o pior, cara. E aí, na sua opinião, você acha que o Augusto Melo renuncia? Não, eu acho que ele cai pelo impeachment. Eu acho que ele não vai renunciar, mas eu acho que ele vai ser empichado. Você torceu para ele pela mudança, né? Eu até entendo. E aí, nesse processo que ele ganhou até aqui, qual que é a sua impressão dele, assim, que você se arrependeu de torcer para ele? Eu me arrependi porque, assim, primeiro ele está mostrando um despreparo muito grande, né? Muito grande. A gente entende que é muito difícil você herdar dívida e você ter que consertar um monte de coisa, mas também, quando você se candidata ou se propõe a isso, você não pode usar isso como muleta. Você não pode ficar tendo, é uma herança maldita, que é uma muleta. E você sabe que você vai fazer inimigo. Na política é assim, em qualquer aspecto, né? Seja na política no futebol ou na nossa política da sociedade. Você vai fazer inimigo e você sabe que você vai ter que consertar um monte de coisa, vai errar também, porque todo mundo mas você vai colecionar inimigo, você vai ter que consertar tudo que ficou para trás. O tempo que ele está usando aí de muleta, essa questão da herança maldita, dava para ter arrumado um monte de coisa. Quando, na minha opinião, assumiu, contratou o gerente de futebol, tem que pegar o contrato de todo mundo e analisar. Era a reformulação, não ficou Juliano, não ficou Renato Augusto, o Fábio Santos aposentou e tal. Beleza. Quem que é o elenco? Vamos pegar o contrato do elenco inteiro e vamos analisar.
Não tinha acontecido o que aconteceu com o Carlos Miguel. O contrato do Carlos Miguel tinha uma rescisão de 50 milhões, caiu para 5. Caiu para 5. Ah, mas a diretoria anterior foi obrigada a fazer isso, senão não renovava. Ok. Então você chamasse ele, porque não tinha proposta nenhuma, e dava um checkmate, fazia o contrário. Bom, quer continuar? Então é isso. Não quer, amigo? Então beleza. Até porque até então ele não tinha perdido o Cássio, ele podia ter conversado primeiro com Exatamente. o Cássio, né? Primeiro com o Cássio, depois com o Carlos Miguel, mas eu falo assim, com Mas o já elenco ter inteiro. visto o contrato de todo mundo já. Com o elenco inteiro. Só Claro. agora que você vê, trouxe o Mateuzinho, pagou 23 ou 27 milhões de reais, mano. O Mateuzinho tá... Ah, ruimzinho esse rapaz. Tá aí. dando vontade de chorar. É ruimzinho, hein? Tá ruimzinho. Dá vontade de chorar. Aí, o que foi obrigado a fazer? Renovar com o Fagner, que tá machucado. Nem voltou. Então, no Renovou caso- com ele hoje. Que já tava Mas aí parado. falta a habilidade política aí do atual presidente. Aí, Falta Não, habilidade, conhece- falta conhecer articulação. Conhecer de Conhecia futebol também, também. né? Conhecer um pouquinho de futebol, às vezes. Conhecer né? um pouquinho de futebol. A impressão que dá... Que ele é torcedor, né? Ele é torcedor. A impressão que dá é que agora ele está tendo algum tipo de assessoria. Então ele trouxe o CEO do Flamengo, que o cara que ajudou a reerguer o Flamengo, vai tentar fazer isso no Corinthians. Trouxe o Fabinho Soldado, o Fabinho é um cara do ramo, entende, para ser gerente de futebol. Então talvez a coisa comece a se acertar ali. Perdeu a Vaidbet, mas já tem algumas. Pelo tamanho do Corinthians, até querendo esse espaço na camisa para patrocinar, talvez não com os mesmos valores, mas pelo que eu vi do Marco Belo lá da Transamérica, chega a 100 milhões de reais o patrocínio Master do Corinthians de novo. Era 110, vai chegar a quase 100. Precisa ver se é esses valores mesmo no final. Segundo né? a Leila, né? Então, Não, mas porque eles o- anunciam 100, mas aí... Não, é 300, 300 na verdade. É 30 mil, Mas 40 não sei o quê. a questão, que ele falou, a questão acho que do Corinthians não é a falta de dinheiro, acho que é a falta de habilidade administrativa. Claro, não, desse- claro. Desse grupo que a gente tá, entendeu? Porque tudo bem que quem perdeu a eleição, ela vai pressionar isso naturalmente. Só que se o cara tivesse um pouquinho de habilidade e não fosse tão cabeça dura, ele conseguiria manter o time legal, o time bacaninha, entendeu? Só que além disso daí ele não tem habilidade, cara. Nenhuma Exatamente. política para estar à frente da instituição, entendeu? É isso aí que falta. Se você botar um patrocínio lá de 200 milhões, suponhamos, ficticiamente falando, né, que isso aí tá fora da realidade do Brasil, ele vai fazer a mesma besteira, cara. Eu acho que sim, você concorda comigo? Eu concordo, eu acho que não dá. Assim, dinheiro nenhum no mundo é igual na nossa sociedade. Dinheiro nenhum no mundo é o suficiente para o político administrar. Ele sempre vai querer colocar um imposto a mais, criar um político ministério a incompetente. mais, não adianta. Cara incompetente. Dentro dos clubes, de alguns, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo saíram na frente com isso. Tudo bem que o Palmeiras, na minha opinião, ele deu sorte. Que veio um torcedor do time, como foi o caso do Palmeiras, colocou 230 milhões do bolso e administrou aquilo. Sim. O Flamengo já não. O Flamengo teve que sangrar mais e tal para conseguir chegar onde está, né? O Corinthians, ele tem essa capacidade, pelo faturamento que a gente estava conversando lá no começo. Faturar 1 bilhão, sendo que nem está brigando com os principais times do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Imagina se estivesse no topo brigando. E assim, eu acho aqui que no Palmeiras, no caso do Palmeiras, lógico que a torcida de vocês também pressiona, legal, mas o problema, eu acho que no caso do Palmeiras, a Leila ela começou a fazer umas burradas, os conselheiros já chegaram junto, então aí ela viu que o dinheiro ali não era tudo, ela também tinha que começar a ouvir os conselheiros. E aí foi que conseguiu manter esse padrão que o Palmeiras tem hoje. Você entendeu? Na minha opinião. Não, mas O que ela teve força e habilidade Não, pra então, isso. o que falta é que ela teve força e habilidade, mas os conselheiros pressionaram ela, porque ela tava fazendo umas cagadas. Tava. Eu não vi isso aí. Não, ela tava. Não, falar que tudo é lindo, maravilhoso é fácil agora, sou palmeirense, mas não é? Ela tava dando umas mancadinhas. Acho que perdeu uns 2, 3 jogos aí, o Palmeiras já tava doido. Eu não vi. Não é questão. Na verdade, o Palmeirense A questão- chora de barriga cheia. A questão foi que os conselheiros do Palmeiras chegaram nela junto. Então ela chegou, que nem o caso do avião, que ela começou a falar muito. Aí falaram pra ela assim, ó, Leila, o Palmeiras é maior do que o avião que você comprou. Isso daí quer dizer, os conselheiros do Palmeiras chegaram junto. No caso do Corinthians, eu creio que é diferente, porque assim, o Corinthians ele não tem aquele conselheiro pra chegar e dar um cutucão ali no presidente. Os caras tá fazendo oposição maciçamente e pressionando pra derrubar o cara, é diferente. Entendeu? Essa é a minha opinião. A briga política lá é forte. Mas o Romeu Tuma, ele está fazendo isso. Não na questão de orientação, né? Quando aconteceu o caso da Vaidbet, já tinha um ofício do Conselho do Corinthians para o presidente ir lá e depor no Conselho. Não é depor que fala, né? Mas ir lá e dar explicação no Conselho. Como isso antes da Vaidbet sair, na verdade. Como a Vaidbet saiu, o que o Conselho fez? Você não precisa mais falar com a gente. Porque você tinha que vir explicar, a Vaidbet
se manifestou, mandou uma carta para o Corinthians pedindo explicação e tinha um prazo lá. O presidente não cumpriu esse prazo. Então é difícil, cara. É difícil. Quando eu falo que o Palmeiras deu sorte, foi quando o Nobre colocou o dinheiro do bolso dele, depois teve isso tudo da Leila. Fato, né? A questão da Leila, eu acho que era mais um pouco de arrogância da parte dela só. Né? De dizer, igual ela disse que se não fosse ela, por exemplo, ou a gestão dela, ou tudo que ela fez para o Palmeiras ia voltar para a segunda divisão, ia voltar a ser um time medíocre que estava sendo. É um grande equívoco, e tal. Né? Eu acho que é um equívoco e eu acho que assim também ela querendo levantar a bola dela, sabe? É o jeito dela. É o jeitão dela, do avião. Dela de ser. Mas fala a verdade, qual o time que não queria chegar o presidente e falar, toma um avião aqui para que vocês vão? Aí, nego, fizeram até musiquinha do avião que não dá nem para cantar aqui. Né? Mas, assim, mal comparando, né? Se o Corinthians, o São Paulo tivesse uma atacada dessa, ia estar voando. Porque eu acho que o potencial... Como a gente está falando mais do Corinthians, falando do potencial do Corinthians, eu vejo o Corinthians como um time, uma entidade, para ser o maior clube da América do Sul. Por causa disso que eu falei. Se você tem a mesma capacidade de faturamento dos times que brigam e que ganham, né? O Palmeiras e o Flamengo estão ganhando título aí todo ano, os títulos mais conquistados aí pelo Palmeiras, né? Libertadores, está jogando Mundial. Você imagina se um clube que está lutando sempre contra o rebaixamento, que não ganha nada faz 5, 6 anos, tem a mesma capacidade de faturamento, estivesse lá em cima. Eu tenho certeza que era o maior da América. Certeza. E não é porque eu sou corintiano, é uma análise fria. Pelo faturamento, pela massa de torcedor que tem, pelo consumo que a torcida faz dos seus produtos. A mídia, né? Nossa, a mídia. Aí, o time tá na fase que tá, lança uma camisa bonita, como a Black, é linda, maravilhosa. Mas R$700, mano. Tá 700 Fala pau, 690 pau, velho. Fala a verdade, o modelo jogador. Fala a verdade, pelo amor de Deus, não dá. Né? Caramba. Aí o cara vai comprar onde? Vai comprar o falsão lá. E você acha que esse presidente dura no Corinthians? Até o final? Não dura. Você não acha dura. que ele cai antes? Até o final do E mandato você não tá dura. torcendo para ele cair ou você acha que é melhor continuar? Então, se ele cair, quem vai assumir? Então. Vai assumir o vice e aí eles vão convocar a nova... Não vai ter nova eleição. Normalmente assume direto a outra chapa, né? Se convocar a nova eleição, quem que vai concorrer? Provavelmente a chapa do Andrés, com o André Negão. Assim, não dá para falar. Os caras falavam o seguinte, o André Negão é bicheiro. O cara tem envolvimento aí com crime organizado e tal. Nunca ficou provado nada, né? Mas quando há fumaça, você tem que desconfiar. Então eu não sei se essa turma assumir, o que vai acontecer. Provavelmente vai acontecer o que a gente viu aí nos últimos anos. O Corinthians sendo um clube de empresários, empresário mandando, colocando e tirando jogador, e briga aqui e briga ali. O ideal é que, assim, o CEO que está hoje, que foi o cara que ajudou a reerguer o Flamengo, ele já se manifestou, ele jogou um pouco para a torcida, eu acho, porque o processo que o Flamengo fez para poder chegar onde está, levou uns 4, 5 anos ali, sem ganhar título, sem aparecer muito, também não brigava por nada, não brigava para não cair, mas também não brigava para ganhar nada. E ele falou que no Corinthians a situação é diferente, que ele encontra uma situação diferente, que ele acha que em 2 anos... Ele encontra uma situação melhor? Melhor do que no Flamengo. Que ele acha que em 2 anos dá para mudar isso. Por causa disso tudo que a gente está falando, de faturamento, de mídia, etc. Entendi. Mas eu acho que jogou um pouco para a torcida, porque em 2 anos não dá. É muita dívida, é muito jogador caro, com um contrato longo, que você tem que ficar pagando ali, para poder organizar as contas e aí ser um clube sadio financeiramente. Por outro lado, não existe uma receita de bolo no futebol, né, mano? O clube é sadio financeiramente, ele vai ganhar tudo. Não, ele vai estar sempre brigando, como Palmeiras e Flamengo brigam, né? Mas quantas SAFs a gente tem no Brasil já? A SAF, teoricamente, vai colocar o dinheiro dela ali, ela não quer ter prejuízo. Então, o clube ele se torna financeiramente autossuficiente, como é o caso do Red Bull Bragantino. O Red Bull chegou até na final da Sul-Americana, não conseguiu ganhar e não passa disso. Só que tem um monte de outras SAFs, né? Vai melhorando, vai melhorando. Você vê como o Bahia melhorou depois que virou SAF? Eu vejo assim, né? O Bahia Você acha que a solução para o Corinthians no momento seria se filiar... Não pelo tamanho, mas eu já ouvi muito corintiano falar isso. Se não virar SAF, vai acabar. Acabar não acaba, né? Porque não, a gente não viu acaba, que é a marca, né? Mas eu acho que pelo potencial não precisa ainda pensar em virar SAF. Mas aqui... Você não gostaria? Não, não mas vejo como solução. Na minha aqui, opinião, deixa eu te falar, mas a solução para imediato, cara, assim, eu acho que seria a SAF. Por quê? Que nem você falou. Esse atual presidente aí não tem condição nenhuma. Se ele sair fora, vai entrar o outro grupo político que também não vai mudar nada. Então, acho que a solução para ir imediatamente
seria a SAF, né? Mas não, eu acho que não tem como virar SAF, pelo menos próximos anos, um time como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Também não vejo assim. Nem o Santos. Também é grande lá em Minas, cara. E virou SAF. Mas foi diferente, porque o Cruzeiro ele caiu. O Cruzeiro não é tão grande assim, com todo respeito ao cruzeirense. Não, mas lá em Minas ele é forte, pô. Não, ele é forte, mas a gente Minas, fala, né? Um time do tamanho do Cruzeiro passar 3 anos na Série B, não pode. Não pode. O time não pode ficar na Série B, mas não é um time grande, pô. O Cruzeiro. O Vasco também, né? Virou, né? O Vasco, Botafogo virou. Assim, eu acho que a solução. Mas eu não acho sou que. corintiano, né? Mas assim, analisando, eu acho que a solução de imediato seria isso, porque teria outra solução, além dessas 3 opções que nós já falamos? Teria? Não tem. Não, opção, assim, sempre Não aparece. tem, ou Né? é Tem que tirar o coelho da cartola. ou é o grupo do Sanches lá. Porque ele tá Ou falando mantém aí, ou fica esse presidente que tá ruim, ou entra o outro lá que Não, e Turma do Andrés, que era apoiava Volta o o que era André, antes. Volta o que era antes. Cara, assim, sabe aquela história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? A gente tá assim. Tem que cruzar os dedos e torcer para ter uma reorganização. Podia acontecer isso que você está falando, o conselho chegar e começar a falar, ó, estamos aqui, vamos fiscalizar. Mas parece que o conselho não fiscaliza. Quem fiscaliza é o presidente da Gaviões que vai lá bater de frente é só a torcida que vai bater de com a frente. presidência. O Kelvin, por exemplo, ele gosta disso. O torcedor tem que ir lá, tem que cobrar e tal. Eu acho que tem que cobrar. Mas eu acho que a torcida hoje do Corinthians, ela também tem um lugar dentro do clube que não é lugar da torcida. Eu acho que o lugar do torcedor é na arquibancada. Arquibancada. Entendeu? Mas tem que saber o que acontece porque consome o material, é a torcida que faz o clube. Ok. Tem que saber mesmo. Tem o conselho do time, né? Tem que saber mesmo. O conselho está lá para isso. Mas a partir do momento que o cara chega, e aí você, igual eu vi um pedaço lá do vídeo, e aí você vê um presidente de torcida organizada, cara a cara com um presidente do clube, e aí o cara fala com um tom de ameaça, uma puta gíria e tal, isso faz mal pro clube. faz mal. Porque Eu acho que os faz patrocinadores, né? O torcedor, ele age com Exatamente. emoção, né? O clube ele é uma empresa. verdade. Pensando nesse lado do patrocínio, isso faz um mal do caramba para a imagem do clube. Então. E é o que acontece hoje. A Gaviões tem um lugar cativo lá. A Gaviões tem O cadeira. torcedor, ele ele age pela emoção ali, que tem que estar com a razão ali, é o conselho, que tem o estudo tudo, a parte técnica, né? Então, se você deixar a torcida tomar conta do clube, porque vira mais bagunça ainda. Vira mais bagunça. Entendeu? Torcida contrata técnico, a torcida manda técnico embora. A torcida vai querer bater em jogador. Vai querer bater em jogador. Entendeu? Assim, a Não gente tá é certo. apaixonado. A relação torcedor e clube, ela é uma relação passional. Então, o torcedor não vai pensar no futuro do clube imediato. Se aquilo vai arranhar um patrocínio, por exemplo, a gente vai perder alguns milhões. Ele vive do momento, né? Do momento. Ele quer que o time ganhe ali. O time ganha, vai pra a cima. próxima rodada. Aí eu já era. vi uma entrevista do presidente da Gaviões falando, a gente não vai deixar o Corinthians cair. Aí eu fiquei pensando, Como que eles vão fazer isso? como? Exatamente. Qual que é a forma? Porque eu também não quero que caia. Poxa vida, eu sou corintiano. Eu não quero ver o Corinthians na segunda divisão. A gente tira sarro, o Santos caiu ano passado. Não, eu vou falar um negócio aqui pra você. O meu irmão, o Gil, até zoou comigo, né? Conhece bem o Gil também, o nosso primo. Eu também não queria ver o Corinthians na segunda divisão. Eu não queria que Mas ele caísse. queria. Ele queria. Mas pra mim é ruim o Corinthians na segunda divisão. Claro eu que prefiro é. o Corinthians na primeira, jogando com o São Paulo. Com o Palmeiras, né? Com o Santos até. Você vê o Santos Ramon lá, Dias no Corinthians. Eu né? Chegou a quero que o notícia aqui. Corinthians, O Santos por caiu. mim, ficava lá embaixo, beleza. O Santos Mas não caiu. Você vê que já perdeu um pouco da graça ali no brasileiro. mas não joga mais, não vai Aqueles mais na Vila grandes Belmiro. clássicos, né? Caiu e não está na Copa do Brasil. Então, você vê o prejuízo do aqueles grandes Santos. clássicos que a gente tinha aí, né? O Palmeiras e Santos, o Corinthians e Santos. É São Paulo e dinheiro, Santos, é mídia, clássico é. Sansão, né? Que era a torcida. tradição, né? Agora tá lá na segunda divisão. então. Esse ano não tem mais clássico com o Santos, entendeu? Exatamente. Então, Aí cai o Corinthians, vai ficar os dois lá embaixo. aí fica um negócio esquisito, né? Porque fica dividido, 2 times Entendeu? grandes na segunda, 2 Eu na penso primeira. assim, respeito cada rivalidade também, eu gosto de ganhar também, mas na segunda divisão eu prefiro o time grande na primeira. Eu prefiro o time grande. Eu não quero jogar, com todo respeito, mas não quero jogar com Sampaio Correia, Paysandu, Fica meio Manaus. esquisito, né? Fica meio estranho. Não, quero jogar com Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Exatamente. O produto, né, a gente fala de Campeonato Brasileiro. O produto brasileirão fica muito melhor Fica muito dessa melhor. forma, né? Aí tem outros, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. O Santos, infelizmente, não jogou a Copa do Brasil. E o não tá na Copa Corinthians, do Brasil. o Corinthians corre o risco de não jogar no ano que vem. Ano que vem. Corre o risco, porque foi mal no Paulistão. E o Santos, mesmo tendo caído, chegou na final, perdeu o Palmeiras, fez um campeonato super decente. Né? A situação do Corinthians não é nada boa. E mesmo assim, é o que a gente está falando, fechou um baita contrato de televisão pelos próximos 5 anos, né? Valores extraordinários.
tem um valor extraordinário para vir ainda na camisa, mesmo com o caso da VideBet. Mas aí suponhamos que se o Corinthians cai para a segunda divisão, esse contrato aí, será que os caras não... Eu acho que tem cláusula que muda. Acho que o patrocinador já deve estar colocando amarrado, alguma coisa lá. Eu acho que tá amarrado. O contrato Não é tive assim, acesso, não li o se contrato. acontecer isso, vai ser assim. Porque a segunda divisão tem jogos até... apesar que agora tá tendo jogo também de segunda na primeira, né? Mas os horários dos jogos é totalmente Não, diferente. só de do falar produto é outro, segunda né? divisão já cai. Mas assim, a credibilidade. transformação do futebol de modo geral tem coisa que não me agrada, né? Eu já falava lá atrás, essas bets patrocinando time de futebol. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu E também não no, gosto. e no futebol brasileiro tem poucos aí, o Palmeiras. Eu não comprei a camisa do meu time até hoje porque eu não queria. Não Bet queria no um patrocínio. patrocinador. Não tem nada contra, mas também nada a favor. Aí os caras querem criar um monte de mecanismo por causa de esquema de manipulação e tal, e as bets dominaram o futebol. Dominaram. Série A tem 3 clubes, se eu não me engano, ou 4, que não é patrocínio das bets aí. O ano passado era um só. Acho que não, o Red Bull também, porque a Red Bull que é dono, o Palmeiras. O ano passado, o Palmeiras também é, só não aparece na camisa, mas também. Não, mas o Master não é, o Master, Master é da não. Leila, era de É. patrocínio Master, eu falo. Mas só tinha um clube que não tinha patrocínio. Eu não lembro agora se era o América. Eu acho que não lembro se era o América. Então, quer era dizer, um time pequeno que não tinha. É aquela coisa, né? Não basta ser, não basta parecer, tem que ser também. Porque é muito complicado. Como é que você quer que não tenha nenhum tipo de... A gente fala de teoria da conspiração, mas as bets tomando conta do futebol. É complicado. Até o né? Paquetá lá tá enrolado com... É complicadíssimo. Não conseguiu a transferência dele, Deixa eu te milionário. fazer uma Vamos- pergunta, cara. Você é como... Mudar um pouquinho assim... Não, vamos falar um pouco mais de futebol, Não, assim, não da vamos falar de essência. futebol, mas assim, sai um pouco aí do lance empresarial do futebol. Fazer uma pergunta aí pra você como corintiano. A partida aí do Corinthians, cara, que você não esquece até hoje. Aquela partida que, você ficou ali, você assistiu, você chorou, você gritou, parecia que você ia ter um treco no coração, que você... Tem uma partida que te marcou aí na sua vida, que até hoje você lembra e não esquece dela, Não cara? tem como, né? A final da Libertadores. Que ano? 2012, né? A única que a gente tem. E de forma invicta, o Corinthians ele foi o primeiro campeão invicto com 12 jogos. O Santos tinha ganhado a Libertadores invicto, mas naquela época o campeão ele já entrava nas fases de mata-mata. Isso foi até bastante tempo, né? Até uns 20 e tantos anos atrás ainda era assim. O campeão de um ano ele entrava nas oitavas de final do outro. Aí quando o Santos ganhou lá em 60 e alguma coisa, ele já entrou nas oitavas, jogou 4 jogos e foi campeão de novo. Foi bicampeão com 4 jogos. O Corinthians foi o primeiro campeão invicto com 12 jogos. Aí agora, a última Libertadores do Flamengo teve 13 jogos, que já era no modelo novo, um jogo só na final. Então eram 12 jogos no total e 13 com a final. Mas o Corinthians foi o primeiro. E aí não teve como. Então foi a final ali? Foi a final. Foi a final porque a gente não perdeu na Bomboneira, né? O Romarinho entrou e fez aquele gol lá. E eu tenho uma entrevista do Emerson Sheik, que é o Sheik que deu o passe pro Romarinho. E ele, quando o Romarinho deu a cavada, ele ia xingar o Romarinho, que era pra bater, dar uma bomba, ele deu aquela cavadinha, fez o gol. Você chegou aí lá pra Buenos Aires assistir esse jogo? Não consegui. Na época eu era casado, não podia fazer nada. Então, Sem casado? não era recém, mas não podia fazer nada. Então não tinha como. Aí eu pensei em ir pro Japão, né? Falei, vou fazer um esforço, vou vender, vou pegar empréstimo, vou fazer vender o rim. E, mano, não teve jeito também, porque o cara casado, quem manda em casa é a mulher, não tem jeito. Agora eu posso ir. É o Corinthians ou Mas o casamento? foi a final da Libertadores. A final do Mundial também, claro, e tal. Mas, claro, se não ganha a Libertadores, não jogava contra o Chelsea lá no Japão. Os 2 gols do Guerreiro, né? Um gol na semifinal e um gol na final. Mas na final do Mundial, era de madrugada, eu tava com bandeira, na final da Libertadores, eu tava como foi no meio de semana, eu tava com bandeira amarrada. Eu fui nem trabalhar no outro dia, que não tinha condição, condições. né, de trabalhar. Não tinha condição de gritar. Não enchi a cara, porque eu tava tão nervoso que eu não quis nem beber, cara. Quis nem tomar nenhuma, assim, pra tentar relaxar, porque... Mas você assistiu no estádio ou não? Não assisti, não consegui comprar ingresso. Ninguém conseguiu comprar ingresso. Tem até uma história de um torcedor... Tava num bar assistindo essa final? Tava num bar lá no Parque Viana, em Barueri, onde eu morava. Tem até uma história de um torcedor que foi no Pacaembu a final, era muito difícil, ninguém conseguia ingresso. E o que ele fez? Ele cometeu quase que um estelionato ali, ele juntou uma equipe, eu não lembro o nome dele, é um cara que é muito corintiano também. Juntou uma equipe e falou, a gente precisa ir assistir, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí ele fez um monte de credencial para ele, mais 11, 12 amigos, da escolinha de futebol lá do Corinthians, chute inicial. Fez credencial, foi nas escolinhas, olhou como que era o uniforme do pessoal e tal, fez o uniforme para todos eles, do chute inicial, e foram tudo pro Pacaembu. Chegaram lá 11 horas da manhã, o jogo era à noite. E ficaram o dia inteiro lá, nos preparativos, com o pessoal, e começou a se envolver com a segurança, com os repórteres. Penetra e tal. mesmo? Penetra.
olha, a gente é da Caramba. escolinha e como é que vai fazer? Porque hoje vai ter muita criança, vai vir ônibus das escolinhas, vai ter muita criança para entrar em campo, o mascote, e começou ali. E aí eles foram indo, daqui a pouco eles já estavam na zona mista ali com jornalistas e tal. E aí eles falando das crianças, do ônibus das crianças, e na entrevista dele ele fala que o Carmona virou para ele e falou, mas hoje, por causa do jogo, da movimentação, não vai ter criança, não vai ter mascote, não vai ter nada disso. Ele falou, putz, e agora, mano? Como que a gente vai fazer? Aí ele pegou os amigos dele, já foi meio que entrando pro campo, falou, olha, o ônibus vai entrar pelo outro portão, as crianças estão tudo esperando, a gente vai lá pegar eles. E conseguiram entrar e assistiram do campo o jogo. Naquela época, ainda ficava tudo que é jornalista em volta do campo, não sei se vocês lembram disso, né? Você olhava em volta do campo, era jornalista pra caramba, câmera pra caramba e tal. Hoje em dia já não fica, né? Não fica, muita tecnologia, tem um setor certinho, mas conseguiram assistir ali. E deve ter sido muito massa, né? Porque, tipo, uma coisa brilhante, né? Um plano brilhante que deu tudo certo, assistiram de lá, e o Corinthians foi campeão, cara. 2 gols do Sheik, o Sheik destruiu no jogo, mordeu o cara. E até eu hoje não a gente lembro muito respeita desse jogo assim, não. Eu devo ter assistido o jogo sim, mas. Fica na memória afetiva Mas de quem é corintiano. fica de quem é corintiano, né? Não, o Lógico, Palmeirense né? também tem, aquela defesa do Marcos na final da Libertadores, se eu não me engano, um ano, que eu sou ruim pra marcar data, né? Mas em 99, cara, que ele catou aquele pênalti, que não sai da minha mente até hoje. O pênalti do Marcelinho, você fala? Que ele Marcelinho. defendeu, lembra que ele defendeu? Não, Eu lembro lembro, do ele lance, pegou que nem um louco. lembro do lance, Aquele lembro. lance lá, cara, até hoje, quando eu comecei a pensar em formular essa pergunta pra ele, já veio na minha mente. Esse lance aí, são partidas, são coisas que ficam ali fica na pra memória, sempre. fica eternizado na nossa memória. Não, naquele lance ali, cara. foi no lado direito do Marcos, ele pulou de mão fechada, defendeu com o punho cerrado, um pênalti bem batido do Marcelinho Carioca, Era tudo ou nada, que não né, perdia pênalti, o time do Corinthians era melhor e acabou indo pros pênaltis, gol do Galeano, tá vendo? Não tem como esquecer algumas coisas, né? Não, era tudo ou nada. Era tudo ou nada. E aí foi o que marcou, assim, minha memória afetiva, Mas você essa São final. Paulino aí, você não lembra nenhum lance aí que te... Do São Paulo? Paulo lembra vários, né? Não, lembro. Que te marcou, assim, até hoje, a partida. Assim como Não, os mais antigos lembro. lembram do Basília em 77. Lembro. Jogos antigos do São Paulo. Eu lembro do São Paulo campeão Libertadores, Mundial. Graças a Deus eu vi. Raí. Esses caras aí. O jogo do... Quando o Raí voltou e destruiu contra o Corinthians na final, em 98. Não, você tá enganado, ele perdeu 3 pênaltis. Perdeu em 2000. Perdeu em 2000 no Ele Campeonato voltou. Brasileiro, né? Eu lembro, Na né? semifinal. Tô brincando, Não foi? Foi Semifinal. o Dida que aposentou o Raí, né? Mas 2 anos antes ele voltou na Eu lembro, final, na final ele e acabou acabou com o com o jogo. Corinthians. Acabou com o jogo. Ele E o Raí é o- ídolo, né? Joga muito, jogou muito. Esse jogo aí ficou na minha Pensando memória comigo, também. hein, cara, O jogo do São... Interrompendo o jogo do São o Paulo e... presidente que já faleceu, Vicente Mateus, essa hora, acho que se não ele tá, ele deve estar... Tá se revirando. Tá. Porque foi o melhor presidente da história do Corinthians. Vicente Matheus colocou dinheiro do bolso dele na época também. Não, eu nem eu sei quem foi presidente, mas nem lembro de Ah, mandar não, a gente não lembra Faz tempo, porque... né? Não, a gente não era O nascido. cara, o cara Então- era um lendário, né, cara, do futebol. Acho que se fosse hoje, ele mandava todos os jogadores... Tinha umas coisa pérolas. mudou, né? Antigamente era mais fácil. Ele mandaria todos os jogadores embora do Corinthians. Ele que e- comandou Sócrates e Casa Grande. Era, e... Eu não sei se ele comandaria hoje. Hoje em dia tá Não, difícil. não comandaria porque hoje tá tudo mudado, mas se fosse com esse time medíocre que... Desculpa eu falar, mas o time Mas é medíocre mesmo. Tá ridículo, ele acho que pegaria, mandaria todos os jogadores embora e falar que vocês não pisam mais aqui no Corinthians. A gente tem essa versão, mas o problema dele é que nem pode fazer isso, né? Não Tem pode, força contrato. de contrato, Não, é não muita pode, é a coisa. atualidade, mas antigamente ele faria, porque Antigamente assim, faria, ele antigamente fala- nem contrato tinha. Mas era. os caras Um maço de cigarro, né? Uma garrafa de cachaça já era. o Sócrates, bicho era ali. Vladimir, Tá Sabe? entendendo? Esses caras aí, o teu Solito, esses caras aí, eles honravam. Então, o eles Matheus honravam. dava umas broncas, dava uns pitacos lá, mas respeitava porque sabia que os cara poderiam perder um jogo hoje, mas os caras iam dar resultado no outro jogo. Podia soltar uma piada, mas respeitava os caras no fundo. Agora, esses caras que estão aí, cara, não merecem respeito de ninguém, velho. Não, qualquer jogador, como diz o Neto, qualquer pé de rato, hoje ganha 100 mil, 150 mil no clube da Série A, cara. são É mercenários, impressionante. velho. Então, assim, às vezes não é nem o jogador é mercenário também, mas assim, o mercado paga isso. Qualquer clube da Série A, né? Aí você vê um cara, às vezes você nunca viu na vida, o cara ganha uma baita grana lá, ele não tá preocupado, porque se ele já rodou Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, ele vai jogar depois no outro grande Isso time e daí vai não ganhar é dinheiro. bom, porque eu acho assim que é péssimo, porque infraciona até o preço do ingresso, cara. Você vai assistir uma tudo partida de influencia. futebol,
Pô, meu, tem partida aí, você tem que pagar R$ 150 pra assistir um jogo de futebol. Tá certo que é o time da gente que tá lá jogando. Mas você analisa aqui a situação do brasileiro, você pagar R$ 150 pra assistir um jogo de futebol, cara. Então, quer dizer, esses altos salários aí, cara, é um problema, porque inflaciona aí, ó, o preço do ingresso. O produto fica caro, né? Fica esquisito, velho, tá ligado? Quantas pessoas gostariam de ir no estádio lá torcer pelo time e acabar não indo por causa do valor do ingresso? A gente vai no jogo, Vanderlei, te interrompendo só, meu, que tem de criança lá na porta que fala, tio, me arruma o ingresso, tio, me arruma o ingresso. Uma vez eu fiquei com dó, eu comprei, não consegui ir, eu mandei, o Kelvin foi, mandei pra rapaziada lá os ingressos, falei, ó, vê se vende aí pra não perder e tal. E aí eles entraram e ficou um ingresso sobrando. E depois eles ficaram com um pouco de remorso, porque tinha uma criança lá pedindo. Eu falei, e pô, o ingresso era meu, mas eu nem fui, podia dar lá, moleque. Não conseguiram aí, às vender, vezes você né? tá lá, você quer até pagar o ingresso, mas o ingresso é tão caro Não, que não você dá. paga Não, pagar na hora não dá. R$150. Só se for uma situação Você tá dessa aí. vivendo. Se os caras, com esses, pra pagar altos salários, esses jogadores aí, hipócritas, medíocres, cara. Então, os caras tinha que rever toda essa situação aí, cara. Eu sei que é difícil falar, tipo assim, com o coração, hoje no mundo atual que a gente vive, né? Mas os caras tinham que rever essas coisas aí, e abaixar um pouco do salário desses caras aí, abaixar o preço do ingresso, tornar o Não tem futebol- como, abaixar não tem como. É, O salário, o- o ingresso eles conseguem abaixar, então, mas o fazer salário não consegue. O futebol ser que o futebol é do povo, o futebol é popular, né, cara? O futebol, ele não é... Foi. Não, mas o futebol... Hoje não sei se é mais, O não. time do povo não é futebol- mais o time do povo. O futebol gosta, a molecada gosta de jogar bola ainda. Apesar de que toda a tecnologia ainda Nossa. é popular no Brasil. E os caras estão fazendo que o futebol se torne uma coisa elitizada. Elitizada. Por causa dos valores. Vamos falar. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera que tá na live aqui. TV Montagem de Curso, Sorvelícia, Sorveturista, Resenha da Profissão, Acústico, Qual é a Música. Boa noite, galera. Se quiser mandar pergunta, pode mandar aí. Participa aí, galera. Vamos falar mais um pouco de futebol em si. O que você acha da contratação do Corinthians que contratou esse novo goleiro aí? O Hugo? Hugo Neneca. Cara, o Neneca não, É o que não tinha, brilhou. pô. Não é o que tinha, não É o que brilhou no dá. Flamengo. Eu acho que foi assim um pouco de desespero, porque depois da lambança, Cássio e Carlos Miguel, sobrou o Donelli, que não tem experiência. O Donelli teve uma nota baixa no jogo de ontem, mas eu não achei que nada ali foi culpa dele. Na minha opinião, não sei como que foi conceituada essa nota, mas na minha opinião... dava pra- Nota baixa de quem? Quem deu a nota baixa para ele? Então, assim... Da ontem, mídia por em exemplo, si? A mídia em si. Eu tá. tenho vários aplicativos de score de jogadores ali, um deles é o 365 Score e tal, lá as notas dele estão baixas. Ah, tá. Então, praticamente em todos, assim? Então... Em todos, na UOL, se você entra na UOL lá, ele tem na enquete como foi mal, mas particularmente Você não não sei se achou vocês que foi viram o jogo, falha não dele? sei. Pra mim, nenhum gol É que, foi falha dele. mas mesmo que não foi, 3 gols é muita coisa, né? Mas vai fazer o quê? Tinha que ter sido mais. A situação do clube é tão ruim, cara, que o cara entra com a missão de tipo, ele tem que ser o salvador da pátria. O cara tá recém-estreado, tá entendendo? Então como é que o cara vai fazer milagre com o time tão... E ele E já fez contra o Cuiabá, eu tava É. lá no estádio, pegou pênalti, garantiu um então. empate para ele garantiu. pegou pênalti contra o Pegou Cuiabá? pênalti contra o Cuiabá, depois o Breno Bidon É fez que um gol. eu não acompanho, mas eu vi falar que ele vinha fazendo umas boas defesas. Fez boa defesa, pegou pênalti. Então, assim, eu acho que tinha que ter apostado mais nele. É isso, então. Justamente porque tá enrolado. Trouxe o Neneca não vai ser titular de cara, não. Ele vai brigar por posição com o Donelli. Vai brigar Tudo com o bem, Donelli. porque daí depois os outros dois goleiros, o Felipe Longo lá, não jogou nenhum jogo, cara que veio da base. Aí eu entendo que sem o Donelli, por exemplo, que também o Donelli jogou pouco, teria que colocar um goleiro menos experiente ainda. Então é legal trazer um goleiro. O Hugo, a lembrança que eu tenho dele é pouca, é só do Flamengo. Também não se firmou lá no Flamengo, mas no Flamengo o Hugo não se firmou por uma questão de empresário também. Porque depois foram buscar um goleiro estrangeiro lá que veio do Internacional. Não, mas foram cara- buscar porque ele não dava conta. Porque o Hugo não dava conta pro cara jogar direto, depois o cara não jogou, voltou o Hugo, aí depois o Hugo saiu de vez. Então, assim, pelo menos tem um pouco de bagagem, né? Que o Flamengo é outro time de massa, outro time de pressão. E muito expressivo, né? Então, assim, chega com um pouco de bagagem, mas eu acho que não chega para ser titular absoluto, não. Chega para brigar. Aí os caras estavam falando de buscar o Walter de volta. O Walter já foi do Corinthians, depois foi pro Cuiabá, porque não teve espaço. Claro, o Cássio em grande fase, não tinha Desesperado, como. hein, cara? Essa é a grande Desesperado. verdade. Os caras sabem o que faz. Desesperado, mas eu não sei se talvez se o Walter voltasse, sim, voltaria para ser titular e o Donelli teria que ficar esquentando o banco. Hugo e Donelli hoje, eu acho que vão brigar os dois. Não tenho preferência não, para falar a verdade. Mas Antigamente todo mundo queria jogar no Corinthians. Hoje o jogador ele vem jogar já Ele com corre. medo. Ele corre porque a pressão e o risco que tá aquilo lá, eu posso detonar minha carreira, pô. Tá ligado?
O cara pode ser um grande profissional, cara, mas a situação que o time tá aí, corre até risco de estragar a carreira dele. Exatamente. Eu tô falando do Hugo, né? Porque assim, eu acompanhei nas mídias aí e tal. Nem sei se tá certo mesmo, já tá contratado, já. Já está contratado. Já vai Estão ser- mandando aqui que o Ramon Dias também está certo. E eu ia perguntar agora pra você de técnico. Então, com a pipocada do Carille hoje, eu não vou nem falar pipocada, porque também o cara fica numa situação, né? Ele já está numa situação ruim, porque ele veio do time do Japão sem estar resolvido lá. E disse que foi coisa do empresário. O empresário que resolveu tudo, tá na FIFA essa questão. Não sei se vocês sabem. Eu sei que tá enrolado lá. Tá enrolado, junto tá na FIFA, o do time fala que ele tem Japão, contrato tá. ainda e tinha que estar lá e tal. O Corinthians fez uma oferta. O que aconteceu? O presidente do Corinthians tem uma boa relação com o presidente do Santos, né? Marcelo Teixeira. Certo. Se o Corinthians quisesse tirar o Carille, era só ir lá e depositar a multa, 2,5 milhões, que para o futebol atual não é nada. É dinheiro de café. O Carille, ele, nas entrevistas dele, ele até saía, não respondia, coisa que está com o empresário e tal, mas ele queria vir. Nos bastidores é isso que corria, que ele queria vir. Hoje acabou esse assunto, ele deu entrevista e falou, não, fico no Santos e tal. Aí o Corinthians anunciou o Ramon Dias. O Ramon Dias foi o cara que tirou o Vasco ano passado do rebaixamento. Lembrando que assim, ele ganhou na última rodada, aquela combinação de resultados que derrubou o Santos. Dependia se o Santos ganha, quem cai era o Vasco, com o Ramon Dias. Então não vejo também grande expectativa. Só que o Ramon Dias é um cara que tem bagagem, já treinou seleção, um cara que já foi campeão. Então pode ser que ele consiga desenvolver algum trabalho. Eu acho que o futebol brasileiro, ele entrou num looping assim. O Jesus deu certo no Flamengo e o Abel deu certo no Palmeiras, então só serve técnico estrangeiro agora. Você pode ver que todo mundo quer técnico estrangeiro. O São Paulo até contratou o cara que veio do Água Santa ano passado, não deu certo. Aí trouxe o Zubel Dias. O Zubel Dias está dando certo, olha, é só estrangeiro que serve. Então, não sei se o futebol brasileiro, os profissionais brasileiros estão defasados a esse ponto, ou se realmente só vai dar certo daqui para frente com o estrangeiro. Até porque se a gente for procurar um nome brasileiro aí, talvez a gente não encontre um bom. Porque de cabeça assim. Eu acho que os brasileiros, os dirigentes, eles estão percebendo que os jogadores brasileiros estão muito acostumados com os técnicos brasileiros. Haja visto que fizeram com o Dorival aí. Tem que Né? trazer um cara de fora que tem mais Aí, pulso firme. exatamente. Eu acho que os dirigentes pensam nisso, né? Só pode, Só não pode, vejo muita explicação, né? E aí o técnico agora, o Ramon Dias, que, pelo que eu vi já fechou, ele estava de stand-by. O Corinthians falou com o Carille ficou de resolver, o Ramon Dias estava quase certo, aí urgência, né, e de um tal. técnico, né? E pelo que eu ouvi, chequei aí nas mídias e tal, o Ramon Dias ele aceitou vir para o Corinthians, ele aceitou o que o Corinthians propôs de salário e tudo, e ele aceitou inclusive ficar de stand-by enquanto o Corinthians não resolvia a vida. Que era ou contratar o Carille ou de repente contratar um outro qualquer. Ele falou, não, eu aceito, eu estou aqui esperando, a hora que vocês quiserem é só me chamar. Basicamente foi isso. Vamos ver se vai dar certo, né? Ele é o plano B, então. Ele era um plano B, exatamente. Pode Eu ser não gosto desse negócio, né? Às vezes o cara é plano B, plano C, às vezes dá Ele certo. é certo. E às vezes o cara já vem com jogo isso do na Corinthians cabeça. é contra quem? Próximo jogo do Corinthians. Você lembra agora? Não, tem que olhar, não lembro. Então, e esse técnico já estreia? Já, Mas eu acho que é contra o Vasco já. Já estreia já nesse próximo jogo? Nossa, logo contra o Vasco. Isso, Então, o Corinthians tem 2 jogos nos próximos 2, 3 aí contra o Vasco para fazer, contra o Criciúma, E o que são 2 técnico confrontos já estreia, diretos. já estreia já. nesse- Chegou hoje, se aparecer no bid, já estreia. Depende, não, depende. Ele não estreia porque ele ainda Tá no tem bid do vínculo com o Vasco. Vasco. Exatamente, ele está no bid Ele do tá no Vasco. bid do Vasco. Eu vi Porque isso a questão da multa rescisória. do UOL. Ele cobrou a multa à vista. Se o Vasco não paga a multa à vista, aí fica rolo na justiça e tal, mas ele continua lá no bid, como treinador do Vasco. Qual que era a expectativa e a conversa com ele? Se você vier para o Corinthians, o Vasco queria pagar parcelado, ele não queria. Se você vier para o Corinthians, você vai lá e parcela com o Vasco, aí você sai do bid tá. e pode aparecer no Não, bid então, pelo acho que no Corinthians. caso é até bom para ele, porque aí ele vai ter a oportunidade de ver como é que o Corinthians está atuando, ele já vai estar do outro lado vendo. E você imagina se ele estreia agora, o time toma mais uma sacolada aí do Vasco aí. Aí, né? Você entendeu? Não, eu acho que se tiver condição já tem que estrear. Talvez não tenha, porque está muito em cima. E aí tem esse rolo, ele tem que acertar com o Vasco a pendência financeira primeiro, para depois aparecer no bid pelo Corinthians, né? O jogo é lá ou é aqui? O jogo é lá, do Vasco é lá. Pedreira, hein, cara? Se arrancar um empatezinho. O lá, jogo cara, aqui é já contra o tá no Criciúma na terça-feira, 9h30 da noite, que é outra coisa que eu acho um absurdo, porque a televisão manda, né, ainda. que manda. 9h30 da noite. Se bem que, assim, pra mim, que moro aqui na Zona Oeste, ir pra Zona Leste é melhor. Cara, eu levo 2h30, mano, pra ir pro jogo. 3 horas eu já levei. Uma vez foi eu e meu filho, o Theo, a gente levou
2 horas e 48 minutos para chegar lá, aí estacionar o carro e depois mais um tanto para entrar. Mas você vai de carro? Eu vou de carro. Não compensa de metrô? Então, até compensa, mas eu vou com as crianças, e aí eu sou pai atípico, igual você, né, meu? Ir com as crianças, assim, é enrolado, eu prefiro ir de carro. Eu prefiro também de carro, mas... Pego o mas pro Morumbi é muito mais tranquilo. O Morumbi é tranquilo de carro, É né? tranquilo. Pra Zona Leste... A Zona Leste é um Nossa, tormento. um parto. E eu sofro, porque ó, o último jogo que eu fui com todos eles, que eu gosto de ir com todos eles, e é um absurdo, cara. Gasta Você tem uma mala três, de dinheiro. você tem é. três. Três, vai a família toda ver o jogo. Falou na barraquinha de Cara, e aí foi uma logística, Não é só porque ingresso. olha só como é que foi a história. Foi numa E terça-feira o seus filhos jogo. são todos corintianos Todos também. corintianos. Aí a questão da herança deu certo. A minha filha, ela veio com a história de um tempo atrás e disse, pai, eu torço pro Flamengo. Não teve nenhuma Ai, ovelha ai, verde, né? Não, tinha uma ovelha rubro-negra. A minha filha, quando o Flamengo tava ganhando tudo e tal, pai, eu sou flamenguista. Falei, de onde você tirou essa ideia, menina? Você mora em São Paulo, você quer ser flamenguista e tal. Porque eu até falei pra ela, se você fala que é palmeirense, São Paulina, eu ia ficar triste, ia brigar, mas eu ia entender. Mas o que tem a ver o Flamengo? E o Flamengo tava ganhando e tal. Depois ela tirou essa ideia. Era modinha. Aí tirou essa ideia da cabeça, amou ir pro estádio. E assim, a minha filha mais velha e o mais novo, eles são autistas. E aí a gente tem, o Corinthians, pelo menos isso aí, cara, o acolhimento é de outro mundo. A área dos autistas lá que eles têm para ficar é um baita de um camarote, mas show de bola. Tem vídeo lá no meu Instagram. Inclusive, quem quiser seguir lá é fernandobarbosa.oficial, pode seguir, que vai ter vídeo lá. Tem os destaques, tem lá escrito Corinthians, e aí tem vídeo das crianças lá brincando. Parabéns pro Corinthians por essa área, por esse acolhimento, que é uma questão de... Aí sim é primeiro mundo. Mas é um parto com eles. Nesse dia, inclusive, era uma terça-feira é dia do meu rodízio. Eu trabalho e moro em Osasco, eles moram em Barueri. Aí eu tive que sair do trampo 2 horas da tarde, cara, para ir pro estádio. Porque eu tive que pegar eles às 3. Eu falei, vou pegar vocês 3 horas. Voltei em Barueri, voltei para Osasco, peguei o Kelvin, que foi com a gente, e aí a gente foi. Cara, eu passei assim a zona do rodízio por 5 minutos. Por 5 minutos. O jogo era 8 horas da noite. Aí eu consegui passar a zona do rodízio em cima da risca. Caraca. Aí a gente chegou lá, o jogo era às 8, a gente chegou lá em cima da hora, conseguiu entrar, mas levamos 3 horas para chegar lá. Não, pra ir pra Zona Leste de Os caras falam, carro. são um bando de loucos. Os caras falam Bando de louco, faz loucura. E aí todo jogo é isso. Eu fui 2 horas e 45 com meu filho e a gente colocou só música de torcida e foi cantando daqui até lá. Eu e Theo, 12 anos. Com a camisa e cantando. O time não tá ajudando, né, cara? O time não ajuda, mas ele curte o rolê, né? Chega lá, come um lanche, uma pipoca lá depois. Não, legal, velho. Eu acho muito da hora. É um programa legal ir pra estádio. Viu? Infelizmente, gasta um pouquinho, né? Nossa. Que nem quando eu vou de carro. Eu também vou muito cedo. Eu gosto de chegar cedo. Eu gosto de chegar cedo. Eu A gente gosto de fica na chegar sede de cedo. Gaviões lá e aí... Antigamente eu curte o ia pagode. com a torcida, aquela bagunça, mas hoje não. Hoje eu nem consigo mais. Hoje eu vou cedo. Agora também tá mais seguro, né? Torcida única e tal, nos grandes jogos, né? Os caras ficam mais seguro, porque eu falo pra você, uma vez eu nem fui no por isso. Palmeiras e Corinthians no Morumbi, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais eu ia. ficava em clássico. Porque... Eu preferia que voltasse as torcidas. Não, eu vi coisas que eu falei, não, isso aí não é coisa de ser Não, humano, sério, não, é. velho. Não tô falando nem não da sua torcida, a minha também, as duas torcidas, que não é coisa de ser humano, velho. Não, são tudo. entendendo? É embaçado. Porque eu falo pra você, jogo, a gente torce, a gente vibra, só que eu penso assim, tem um determinado limite. Certo? Porque no outro dia você tem que trabalhar, no outro dia, e assim, o jogo acabou, a sua vida continua, mas os caras estavam se degradando, cara. Não, Só sério. tava arrancar o pescoço do cara lá e fazer de bola, cara. Não, eles se Essa parte é preparam pra ruim. isso. Essa parte é Aí ruim. foi que infelizmente. acabou, você fala assim, é lógico que era legal, é bonito a festa das torcidas, pô, a parte do Palmeiras Verde, bandeira branca, os corintianos lá do outro lado lá e tal, é legal o estádio e tal, aquela coisa. Só que se ficasse só ali tava bom. Aí quando você sai do portão lá, os caras estavam esperando o ônibus dos torcedores, assim, comum, não era da torcida organizada. Pô, ali dentro daquele ônibus tinha pai de família, tinha criança, tinha todos os caras lá com pedra, cara, jogando pedra lá do morro lá. Tá entendendo? Porque Não, tinha essa 400 parte caras é- com a camisa do Palmeiras. Essa parte do futebol é ruim mesmo. Então, e a mesma coisa também, que tem palmeirense também que pega também arma emboscada aí pros caras aí. Ó, pra que isso, pô? Tá entendendo? Então, nessa certa parte, pela questão da segurança, foi melhor que ter torcida única. Pela parte da festa, não, que era mais divertida, era mais alegre assim, mas pela segurança, eu acho que os caras acertaram. Sem dúvida. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera que chegou agora. Pessoal, você que chegou agora no podcast aqui, Manga com Leite, ao vivo aqui na live, depois vocês voltam aí que vai ficar gravado, tá? Tanto aqui no canal Tume TV Web, como também no nosso canal Manga com Leite lá. Um abraço aí pro Lúcio
Nosso parceiro tá sempre aí. O Pádua. Era pro Pádua estar aqui, hein, Pádua? Ó, tá devendo já, hein? Mas vai faltar oportunidade, não. Tá terminando aí, diretor? Já acabou. Já acabou? Diretor. Não pode. Ô, O diretor, tempo você- corre, tá certo. tempo É isso corre. aí, rapaziada. Mas, galera, então nós vamos encerrando aqui, porque já tá chegando a hora, já chegou a hora, segundo o nosso diretor aqui. Mandar um abraço pro Kelvin aí, que não pôde estar presente. Tamo junto, Kel. Mas vamos marcar outro aí. Por mim, tô Trazer disponível ele. aí, se quiser. Vamos falar mais de futebol. Falar de futebol, não deu tempo de falar um monte de coisa que a gente queria falar. Um abraço pra galera do Se Liga na Missão, nossa ONG lá. Verdade, vamos falar da Fiquem com ONG Deus também. aí, tem bastante coisa. Depois a gente vai fazer um Quem aí conhece? só pra falar da ONG. Quem quiser conhecer a ONG, galera, que é um trabalho legal, Se Liga na Missão Brasil lá no Instagram. é arroba na região Missão de Osasco. Brasil. Se Liga na Missão Brasil. Se liga na Missão Brasil. É isso aí. Segue lá, galera. Vanderlei, obrigado mais uma Não, eu vez. que agradeço aí a você, a oportunidade aí, o corintiano aí, tá? Eu faço jus aí que seu time saia da zona de rebaixamento. Muito obrigado, galera. E termine pelo menos em 16º aí, 15º. 15º, né? Pelo menos vocês não vão cair pra segunda divisão e o ano que vem tem time aí Ô, para as ganhar papai. de vocês aí. Olha, é isso aí, é minha torcida também. Tá pensando nos Fernando, 3 pontos. obrigado mais uma vez, valeu mesmo. Obrigado pelo convite. E até a próxima, galera. Um abraço aí pro nosso parceiro que tá aí. Holder, Frost Clima, o Zen, TV Montagem de Curso e a Milena. Valeu, galera. Até segunda-feira. Boa.